que ele vive. Eu vou cantar uma verdade. Escuta aí, irmão. Homens em reuniões, em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Glória a Jesus. Lá em Brasília. Escuta. O pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo. É claro que você conhece esse louvor. E a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muita gente pensando que está vivo, ó, mas já morreu. Homens brigando por poder dentro das igrejas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que está chegando para assistir mais este vídeo, seja bem-vindo. Eu sou o Lucas. Você está no canal Jesus Palavra da Vida. E eu te cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este vídeo é a continuação. Que evangelho é esse? Parte 2. Assim Deus tem assentado no meu coração uma palavra forte, mas de extrema necessidade para os dias os quais nós estamos enfrentando. Quero compartilhar uma palavra contigo que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 4, fala sobre os pastores. Acompanhe a leitura bíblica comigo, por gentileza. Depois nós estaremos indo a Ezequiel, capítulo 34, e eu tenho certeza que Deus assim falará aos nossos corações. A leitura da palavra, a Bíblia nos diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vamos a Ezequiel, capítulo 34. Versículo 1 até o 5. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Este vídeo nada tem a ver com os pastores, que assim têm dado bons exemplos. Saudosos pastores, pastores que deixaram um legado nesta terra. Pastores que são inúmeros, homens de Deus, mas com o aumentar e o passar dos anos, o aumentar, eu digo, de denominações, o aumentar da propagação do evangelho sendo distorcido, surgiram vários pastores que nada têm de pastor, e é sobre isso que nós estaremos falando neste vídeo, e eu te convido para assistir até o final. Você que não é inscrito, se inscreva, nos ajude a continuarmos crescendo à base da palavra.
quanto mais você vai comentando, quanto mais você vai curtindo, assim o vídeo vai sendo recomendado para outras pessoas e a palavra de Deus assim vai sendo propagada. Também a princípio seria 2 vídeos, que evangelho é esse, mas Deus assim me deu a parte 3. E assim nós estaremos gravando ao decorrer da semana. Que evangelho é esse, parte 3, uma edição especial, para nós entendermos que o evangelho é de Jesus, o evangelho não é do homem. O evangelho é conforme a escritura, não é o meu querer, não é o querer do homem, não é o querer da humanidade. Nós seguimos o evangelho de Jesus. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Você que assim como eu almeja algum dia chegar ao pastorado, exercer essa função não apenas de carteirinha, não apenas de cadeira, mas exercer, colocar as mãos no arado e trabalhar como pastor, pastoreando as ovelhas. Assim você deseja, e eu quero que você entenda, da mesma forma que Deus assim tem ministrado ao meu coração, tamanha responsabilidade que é sermos um pastor. Tamanha responsabilidade é quando assim nós somos escolhidos por Deus para pastorear as ovelhas do Senhor. Porque aqui a palavra de Deus vem a Jeremias no capítulo 23. E o Senhor, quando pronuncia ai, não é boa coisa não. Quando o Senhor diz ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores da atualidade, irmãos, que assim estão destruindo as ovelhas, estão dispersando as ovelhas. Ai dos pastores da atualidade, que assim estão usando as ovelhas como massa de manobra. Ai dos pastores da atualidade, que ao invés de dar pasto verdejante para que as suas ovelhas sejam alimentadas, estão dando imundícia para as ovelhas assim cada vez mais ficarem mais doentes e assim uma por uma vai sendo dizimada. Deus assim está dizendo a Jeremias que não estava contente com tudo que os pastores estavam fazendo. E quando nós lemos a palavra de Ezequiel, capítulo 34, nós juntamos as duas situações. E aqui nós temos um perfil de pastor que não agrada a Deus. Aqui nós temos um perfil de pastor que é negligente com o chamado. Aqui nós temos um perfil de pastor que não tem compromisso com ovelha, que não tem compromisso com a obra de Deus. Qual é o perfil deste camarada, Lucas? O perfil, a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que eles dispersam, eles destroem, eles não visitam a ovelha fraca, eles não saram a ovelha ferida, eles não buscam a ovelha perdida, eles só se alimentam da gordura, eles só se alimentam da lã das ovelhas. Eles não estão preocupados com a ovelha em si, eles estão preocupados com aquilo que a ovelha pode gerar. E aqui eu abro, irmãos, um parênteses. Quando nós vimos este evangelho e perguntamos uma vez mais, que evangelho é esse? Onde agora pessoas são negócios, ovelha agora é negócio, igreja é empresa, pastor é empresário. Que evangelho que é esse? Evangelho que prega agora que dá 10 e ganha 1000. E as pessoas estão entrando nesta furada. Que evangelho é esse de pastores que enriquecem e as suas ovelhas estão passando fome, necessidade dentro de casa? Que evangelho é esse, meu amado? Que pastor anda de carro do ano e o coitado do fiel não tem o que comer, não tem como pagar conta de luz, não tem como pagar conta de água? Que evangelho é esse? Que os pastores estão morando em mansões e os seus fiéis, os irmãos da igreja, os membros da igreja, não têm aonde morar. Quando pagam aluguel, estão ali abrigados, mas quando falta o dinheiro do aluguel, irmão, que evangelho é esse? Que prega-se prosperidade, mas só quem prospera é quem está no topo. Parece um sistema de pirâmide. Isso é fraudulência. Isso é fraudulência. Isso é completamente revoltante. Ai dos pastores que dispersam. O Senhor está dizendo no versículo 2: eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor.
Deus assim está dizendo, porque a palavra ainda é atual e ainda será, nunca irá mudar. A palavra será sempre atualizada, sempre atual, sempre para os nossos dias. O Senhor está dizendo que não vai deixar barato. Pastor empresário, pastor sem vergonha, pastor safado, picareta, Deus não vai deixar barato. Você que usa de engano para tomar dinheiro das ovelhas, você que usa de engano para manipular, você que está infiltrado, se fazendo de bom pastor, se fazendo de alguém que está apacentando, mas é lobo devorador, está assim se beneficiando da gordura, está se beneficiando da lã da ovelha, mas não apacenta, não cuida, não aconselha, não procura, não visita, não tem uma palavra de conforto, não tem azeite para botar sobre as feridas. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus, irmão, uma palavra gloriosa da parte do Senhor. É esse evangelho que eu creio. Não é a história da carochinha, irmão. Pode alguém se doer, pode alguém não gostar. Lucas, mas tu é tão pequeno e vou continuar sendo sempre o menor da casa. Mas enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu quero pregar. Enquanto o Senhor me der autoridade, unção e ousadia para pregar contra esse sistema falido, estarei pregando, custe o que custar, irmão. Esse é o evangelho de Jesus que eu creio, o evangelho que sara, o evangelho que liberta, o evangelho que é pregado a verdade. Mas o Senhor está dizendo, eu mesmo recolherei. O Senhor está dizendo, ei, se vocês não têm competência para cuidar de ovelhas, se vocês não têm competência para fazer aquilo que eu coloquei nas mãos de vocês, eu mesmo, o Senhor está dizendo, eu vou recolher as ovelhas. Enquanto vocês, eu desprezo vocês. Enquanto vocês, eu vou visitar a maldade. Eu recolho as minhas ovelhas e eu levantarei pastores que as apacentem. Porque ainda tem homem de Deus nesta terra, oh glória. Ainda tem pastor de verdade, ainda tem pastor que geme, que chora. Ainda tem pastor que clama pelas suas ovelhas. Ainda tem pastor que sente a dor, irmão. Ainda tem pastor que tira do seu bolso quando sabe que alguém está passando necessidade. Ainda tem, irmão. Ainda tem um membro quando chega e diz alguma coisa, pastor, não está bem lá em casa, eu estou precisando de tal coisa. Ainda tem pastor, aleluia, que faz a obra do Senhor verdadeiramente. E muitas vezes esses pastores não têm nem recurso. Muitas vezes trabalham numa igrejinha pequena, mas é pequena, mas o poder de Deus opera. Diferente das grandes catedrais, irmão. Diferente das grandes igrejas monumentais, aonde o pobre está morrendo de fome, aonde o pastor está enriquecendo, está andando de helicóptero, de avião, de jato, está andando até de limusine, mas o pobre está doente, o pobre não tem o que dar para o filho para comer. É esse evangelho que precisa ser, irmão, riscado. Este evangelho que eles estão distorcendo, este evangelho que eles estão aí, ó, falando que é este o real. Não, este evangelho precisa ser apagado da face da terra. Nós precisamos voltar a pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos nos colocar na brecha e ser estes pastores, que o Senhor possa contar, que nós possamos pastorear os rebanhos do Senhor. Aleluia. Que nós não venhamos ser pegos, irmão, achado em falta. É muito sério a obra do Senhor. É muito sério, irmão, ter um chamado pastoreado, um chamado de pastor. É muito sério, irmão. Não é brincadeira, não é só carteira, não é só sentar na cadeira, não é só participar de convenção, não é só ter holofote, vitrine, não. Tem que colocar as mãos no arado, tem que cuidar das ovelhas. As ovelhas estão gemendo. A ovelha está bebendo água suja, está morrendo porque quem era para pregar a verdade não está pregando. As ovelhas já estão se perdendo porque quem era para estar à frente fazendo um bom trabalho está se corrompendo na política, está se corrompendo com aliança. Agora nós já estamos chegando, é este o ano de política. Pastores estão se envolvendo no meio da politicagem, pastores estão fazendo barganha, estão vendendo a igreja para os políticos, com esperança de alcançar algo aqui.
Nós sabemos, irmão, que não é desse jeito. Nós sabemos que o próprio Senhor é o mantenedor da igreja. Nós não estamos fundamentados naquilo que o homem quer. Uremadaga seremikai, uramando idekandarai. Nós não estamos, irmãos, fundamentados naquilo que o homem ordena, não. O mantenedor da igreja é o Senhor e Ele vela pela sua palavra. Ele vela pelo cumprimento da palavra. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não é o homem que pode dar. Será que os pastores não entenderam ainda? Que não adianta fazer aliança política, que não é homem que vai dar, mas é o Senhor que assim vai fazer. Pode não ter apoio político, irmão, grave isso. Pode não ter apoio de ninguém, mas se Deus tocar no coração de um grande empresário, faz acontecer. Não precisa vender a igreja para político. Não precisa dar os nossos altares. Os altares do Senhor nem é nosso altar. O altar do Senhor não precisa dar para politicagem, irmão. Não precisa. O Senhor está contando com homens corajosos nestes últimos dias da igreja. O Senhor está contando com este tipo de homem que está cuidando de ovelha, que está chorando, gemendo, porque as ovelhas estão passando necessidade. Porque assim, a palavra de Deus lá em Ezequiel está dizendo, comeis a gordura, uma vez mais eu falo, comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, ou seja, não saraste. O Senhor botou azeite sobre as vossas mãos, pastores. Oh, aleluia! O Senhor colocou azeite sobre as vossas mãos, o Senhor colocou autoridade, o Senhor colocou ousadia. Mas não é para estar se envolvendo com as coisas deste mundo, não, pastores. É para estar apacentando ovelhas, é para estar sarando as feridas, é para ter uma palavra de conforto. Mas hoje nós já estamos reduzindo. Este evangelho está sendo reduzido a pó, irmão. Hoje tudo se baseia em dízimo. Tudo se baseia em uma boa oferta. Se o camarada não pode dar o dízimo, não presta como ovelha. Se o camarada não pode dar uma boa oferta, não presta como ovelha. Da onde que isso é o evangelho, irmão? Da onde que esse é o evangelho? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A desgarrada não tornastes a trazer. Pastor, que a ovelha se desvia, nem sabe, nem vai. Ah, isso aí não é compromisso meu. Ela foi embora porque quis. Vai ser cobrado. Eu digo na autoridade do nome do Senhor. Eu digo com ousadia. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado, pastor, que não vai atrás das suas ovelhas perdidas. Vai ser cobrado. Mas olha só o que Deus está dizendo. Mas antes, dominai, não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. O pastor é rigoroso, duro demais, mas pelo lado errado. Quando está na sã doutrina, tudo bem, mas nós estamos vivendo agora um afrouxar. Se está dando dízimo, pode ficar em adultério. Se está dando dízimo, pode ficar mentindo, pode ficar prostituindo, está dando dízimo. Pode enrolar meio mundo, mas está dando dízimo, mas não é esse o evangelho. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Aqui está a chave de tudo. As ovelhas estão lá, no meio do relento, no meio do nada, estão sendo devoradas pelos lobos, e o sangue das ovelhas está nas vossas mãos, pastores. Pastores fraudulentos, uma vez mais eu digo, pastores que enganam o povo, pastores que estão subtraindo os bens das suas ovelhas, pastores que não pregam mais a palavra, mas que estão pregando só teologia da prosperidade, só história da carochinha, e estão distorcendo o evangelho. O sangue destas pobres ovelhas estão nas vossas mãos, e se vocês não se arrependerem, o Senhor irá cobrar de todos vocês. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aleluia, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Ai de vós, pastores fraudulentos. Ai de vós, pastores enganadores. Ai de vós, pastores que não têm compromisso com a obra do Senhor, mas antes estão apacentando a si mesmo, estão cuidando dos seus negócios, das suas empresas, dos seus gados, das suas fazendas. Ai de vós, pastores
enganadores. E assim nós ficamos por aqui, irmão. Espero que esta palavra alcance muitas pessoas. E do fundo do meu coração, eu não tenho medo de retaliação, eu não tenho medo de perseguição, porque maior é o que está comigo. Deus, quando me levantou para pregar a palavra. Não é para massagear sem vergonha, não. Não é para passar a mão na cabeça de quem está com malandragem, não. É para pregar o evangelho. E assim nós ficamos por aqui. Que Deus em Cristo os abençoe. E assim nós estaremos fazendo a parte 3. Tá muito especial. Deus assentou essa mensagem no meu coração. Que evangelho é esse? Parte 3. Fica ligado que em breve vai sair. Deus te abençoe.